Jesus está aqui. Leva o nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. Paz, amados irmãos, Deus abençoe. Vamos chegando aí então na nossa transmissão nessa noite. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Vamos estar cantando alguns louvores ao Senhor, depois compartilhando uma palavra, no final uma oração também. Que nós possamos nessa noite, amém, receber do Senhor, preparar o nosso coração agora através do louvor, para aquilo que o Senhor vai ministrar nos nossos corações em nome de Jesus, amém? Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui.
Senhor, nós te louvamos, Pai. Aleluia. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Glória a Deus. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Glória ao teu nome, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Glória a Deus, amém, amados. Vamos compartilhar então uma palavra essa noite, em nome de Jesus. Amém, amados? Então eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Creio que vai alimentar muito o teu coração, como o meu. Eu quero ler uma palavra que está lá no livro de Números, no capítulo 13, no versículo 25. Diz a palavra do Senhor, fala sobre a vida de Josué e Caleb, os espias, que foram espiar a terra que Moisés, com ordem de Deus, mandou o povo, era uma promessa de Deus. E diz assim então a palavra do Senhor: ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel
e lhes mostraram os frutos da terra. A Bíblia fala até aqui que quando Moisés manda os 12 espias, Deus tinha tirado Israel do cativeiro, que eles estavam então no Egito. A Bíblia fala que Deus fala para Moisés tirar o povo, Deus usa a vida de Moisés, então eles atravessam o Mar Vermelho, eles chegam no deserto, e a Bíblia diz que Deus tinha uma promessa para eles. Que promessa era essa? Canaã, uma terra que manava leite e mel, uma terra prometida para este povo. E a palavra do Senhor diz então que esse povo feliz, alegre, sai, eles começam a peregrinar no deserto. Chegou certo dia que Deus coloca no coração de Moisés, para Moisés mandar alguns espias para ver a terra. Moisés não conhecia a terra que Deus tinha prometido. Então, Moisés ele pega um homem de cada tribo de Israel, porque havia 12 tribos em Israel. Ele pega 12 homens e manda. Depois de 40 dias, esses homens então retornam e, juntamente com Arão, o sacerdote, e juntamente com Moisés, né, e todo o povo, a Bíblia fala que esses homens então começam a relatar como era aquele lugar. E a Bíblia fala aqui, no decorrer da história, né, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual vocês nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. A Bíblia diz que eles foram por 40 dias, espiaram a terra. Quando eles retornaram, eles diante do povo, diante de Arão, diante de Moisés, eles mostraram os frutos e mostraram que a terra era boa. Mas de repente a Bíblia fala que 10 espias, dos 12, 10 eles falaram para o povo: ei, a terra é boa, mas a terra tem gigantes, há homens de batalha muito armados, as cidades são fortificadas por muralhas também, e nós não temos como vencer eles. E a Bíblia fala que depois que esses 10 homens falaram isso, o povo começou a murmurar contra Deus e a reclamar. Por que Deus nos tirou do Egito? Deus nos tirou do Egito para nós morrermos de fome aqui? Para nós passarmos necessidade? Para nós estarmos aqui nesse deserto, né, e nós não podemos conquistar aquilo que Ele nos prometeu? As pessoas começaram a olhar com os olhos naturais tudo o que estava acontecendo. Mas a Bíblia fala que Moisés e Arão naquele momento fizeram calar o povo e também aqueles 10 espias. E Moisés e Arão se posicionaram. E eles falaram: se o Senhor nos prometeu, Deus vai nos dar. Deus é fiel para cumprir na nossa vida. E hoje o que eu quero hoje compartilhar com você nessa palavra, que Deus tem ministrado muito no meu coração. Vivemos esses dias, nós estamos distantes, né, fisicamente, mas nós estamos juntos em espírito, nós temos orado, nós temos buscado a presença do Senhor. Mas são dias que eu e você, nós precisamos ter a sabedoria e temos que ter discernimento. A Bíblia fala, irmãos, que 10 espias fizeram o povo murmurar. Mas a Bíblia diz que 2 deles, Josué e Caleb, fizeram o povo se calar. E Josué e Caleb tiveram uma visão espiritual. Vivemos esses dias. E eu não sei qual tem sido a tua posição, mas a nossa posição tem que ser a mesma de Josué e Caleb. Nós precisamos ter uma visão espiritual. O interessante de tudo é que Josué e Caleb não deixaram de ver o que os outros 10 também viram. A questão nossa hoje, nós como cristãos e como povo de Deus, nós estamos vendo as mesmas coisas que o mundo lá fora está vendo. Só que a diferença é a nossa expectativa em relação a tudo isso. A diferença nossa é a narrativa que nós vamos dar para tudo isso que está acontecendo na nossa vida. A questão é que quando aqueles 12 espias voltaram, 10 narraram a história conforme eles acreditavam no seu coração. E a forma como eles acreditavam no coração era o quê? Que haveria uma fase muito difícil, uma fase muito ruim, e eles não iriam vencer. Mas a narrativa de 2 homens, Josué e Caleb, por crer, por confiar em Deus, a Bíblia fala que eles olharam da mesma forma, mas eles tinham uma expectativa diferente. A narrativa deles foi diferente. A questão é hoje, que, amado, eu tenho aprendido algo. Nós não temos que fechar os nossos olhos. E nós não podemos nos enganar. Muitas vezes, nós como cristãos, achamos que ter fé é nós fecharmos os nossos olhos e não querer enxergar lá fora. Na verdade, não. Na verdade, nós precisamos entender que quem é espiritual vê muito mais do que quem não é espiritual. Muitas vezes dentro da igreja é um exemplo. Olhamos às vezes para as coisas que acontecem dentro da igreja, ou às vezes precisamos tomar uma decisão, uma posição, o pastor, a pastora Neuza, e nós ficamos muitas vezes olhando: por que a pastora não faz assim? É porque muitas vezes nós achamos que às vezes é fácil tomar atitude, vamos dizer assim. Muitas vezes nós olhamos para aquele líder que está à frente de nós, e nós, quem sabe, já teríamos tomado uma posição. A questão é que nós, quando nós oramos e temos que tomar uma decisão, muitas vezes daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, nós tomaríamos a mesma posição que você estava dizendo para nós há meses atrás, para nós tomarmos. Mas é que se nós tomarmos sem a direção de Deus, sem o propósito do Senhor,
Josué e Caleb, naquele momento, eles tiveram uma direção de Deus, eles acreditaram na promessa do Senhor, porque Deus tinha prometido que daria essa terra para eles. Hoje nós precisamos entender o que nós estamos vivendo. Qual é hoje a minha e a sua posição? Qual é a nossa expectativa diante de tudo que nós estamos vivendo? Nós podemos olhar para tudo e podemos olhar da mesma forma como o mundo está olhando. E não é falta de fé você ver e enxergar o que está acontecendo. A questão é como nós estamos nos posicionando diante das pessoas. Estamos fazendo as pessoas, através da nossa palavra, murmurar uma coisa, amado. Quando você encontrar alguém, você não precisa dizer, não está acontecendo nada, porque está acontecendo. E nós vivemos neste mundo e está acontecendo. O que eu preciso como cristão, e você também, nós precisamos muitas vezes quando nós conversamos com as pessoas vêm falar para nós, como está difícil, olha quanto desemprego, olha como está difícil a situação. Que eu e você possamos realmente dizer, realmente está assim, mas tudo isso Deus disse que nos últimos tempos iria acontecer, antes da volta de Jesus Cristo. É tempo, igreja, de nós abrirmos os olhos do mundo e dizer, ei, te prepara, entrega o teu coração para Jesus, porque as coisas vão apertar muito mais ainda, tem coisas muito maiores vindo. Mas todas as vezes que eu e você conversarmos, nós possamos no final dar um parecer da nossa posição. Realmente, as coisas lá fora estão acontecendo, mas o meu parecer é que eu continuo firme no Senhor e confiante no Senhor. O mundo lá fora está desesperado, mas eu preciso descansar no Senhor. Nesses últimos dias eu tenho conversado com alguns irmãos e eu creio que muitas vezes eu tenho deixado alguns irmãos até meio assustados com a minha posição, porque quando a gente conversa sobre tudo isso, parece que eu estou meio olhando para tudo que está acontecendo e eu não escondo o que está acontecendo. Eu digo, meu Deus, Deus tem que ter misericórdia do Brasil, Deus tem que ter misericórdia da humanidade, porque as coisas como estão vindo, passou pela Itália, pela Espanha, alguns países, agora nos Estados Unidos, tem chegado aí no Brasil, e as pessoas muitas vezes parece que, até mesmo nós cristãos, nós não queremos enxergar o que está acontecendo. Aprenda uma coisa, ter fé não é ser cego, ter fé é enxergar e ver muito mais do que o homem natural está vendo. Mas é ter uma posição de fé, de crer e de crer que Deus é poderoso para honrar e nos guardar. Josué e Caleb, quando chegaram diante do povo, eles não falaram, não existe gigante, não existe cidades fortificadas. Pelo contrário, Josué e Caleb olharam a mesma coisa e até mais do que aqueles outros 10 espias. Mas quando eles voltaram, eles falaram, tem tudo isso, mas há um Deus que nos prometeu e Ele vai nos guardar. A palavra do Senhor, ela nos fala lá no versículo 5 do capítulo 14. Diz assim a palavra de Deus. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Quando Moisés e Arão, quando Josué e Caleb viram a situação, o povo murmurando, a Bíblia fala que eles se prostraram diante do Senhor. E eles clamaram a Deus, como que, Senhor, perdoa este povo, Senhor, nos perdoa por estarmos murmurando. Não é tempo de nós murmurarmos, é tempo de nós olharmos para tudo isso. E nós não temos como não olhar. Você liga uma televisão, você vai conversar com uma pessoa, o que se fala hoje é sobre a questão desse vírus. Mas descanse teu coração, praga nenhuma, em nome de Jesus eu profetizo, chegará na tua tenda, chegará na tua casa. Nós estamos sendo guardados pelo Senhor. É nesse tempo de pragas, é nesse tempo de crise que nós vemos a diferença daquele que serve e daquele que não serve o Senhor. Lembra desse povo que saiu da escravidão? A Bíblia diz que quando Deus manda as 10 pragas, onde é que estavam as pragas? Estavam sobre a vida de quem? Sobre os desobedientes, mas aqueles que obedeceram ao Senhor, aqueles que honraram Deus, aqueles que colocaram o sangue do cordeiro lá nos umbrais da sua porta. A Bíblia fala que o anjo da morte passou por cima daquelas casas, mas não chegou. E assim tem que ser na nossa vida, isso é fé. E o que nós precisamos aprender, olha lá no versículo 8, diz mais: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Olha o que Josué e Caleb falaram para o povo. Se o Senhor se agradar de nós, amados, se você quer conquistar a promessa, se você quer alcançar o que Deus tem te prometido, e são grandes as promessas de Deus, eu e você temos que agradar o coração de Deus. E agradar a Deus, amado, não é a gente murmurar. Agradar a Deus, amado, não é nós olharmos para as coisas e deixarmos nossa fé de lado, lutarmos com o nosso próprio braço. Pelo contrário, agradar a Deus, irmãos, é nós permanecermos firmes, olhando para tudo que está acontecendo, não nos enganando, mas dizendo, mesmo que tudo esteja
soprando o contrário, mesmo que tudo não esteja como eu esperava nesse tempo, eu continuo confiando no Senhor. Eu vou agradar o meu Deus, porque eu sei que Ele vai cumprir as promessas na minha vida. Lá também no versículo, deixa eu achar aqui, no versículo 9, diz assim: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como que se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. O que trazia medo ao coração daquele povo era saber que aquelas cidades eram fortificadas, era saber que o povo daquelas cidades que estavam ali, que eles precisavam conquistar aquela terra, era um povo muito forte. Nós precisamos aprender uma coisa: o nosso inimigo hoje, que se chama coronavírus, quem sabe ele tem sido forte realmente, e tem feito a humanidade parar. Mas eu preciso entender uma coisa, como diz aqui a palavra do Senhor: não seja rebelde contra o Senhor e não tenha medo, porque nós o devoraremos. A proteção dele se foi, mas a do Senhor está conosco. É isso que nós precisamos crer, confiar no Senhor e saber que Deus está no controle de todas as coisas. E para encerrar, lá no versículo 11, e o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Amados, não são poucos os sinais de Deus na nossa vida. Não tem sido poucos sinais do cuidado de Deus na nossa vida. Por que nós estamos hoje com medo? Por que o nosso coração está sem paz? Eu sei, quem sabe, tem irmãos que estão me ouvindo, pessoas que estão me ouvindo, que portas se fecharam. Quem sabe nesses últimos dias a porta de emprego, a porta do teu trabalho se fechou. Quem sabe você está olhando para o gás que está querendo acabar, para a luz que está batendo na porta, a conta da água, e você não sabe para onde você vai. Eu quero dizer uma coisa para você: dobra os teus joelhos e continua confiando no Senhor. Este Deus que nós servimos é o Deus do sobrenatural. Porque se nós não crermos nisso, se eu não acreditar que Ele é Deus que honra, um Deus que guarda, um Deus que protege, um Deus que cumpre a palavra, e aprenda uma coisa: só obedeça a Ele. É Ele que cumpre a palavra dEle, não é nós. Nós só obedecemos a ela. Mas se Deus falou, está falado. Ele não muda os seus decretos. Cuide do teu coração nesses dias. Tenha paz. Descanse. Se você está sem paz, dobre os teus joelhos e peça ao Senhor: Senhor, Tu és meu amigo. Senhor, me traz paz no meu coração, me traz descanso. Guarda o teu coração. A Bíblia fala que o Senhor diz para este povo que este povo havia o que? Desagradado o coração dele. Por quê? Porque este povo foi incrédulo. Que, amado, eu e você nesses dias hoje, quem sabe nós estamos na mesma posição deste povo. Temos promessa, estamos passando por um período de deserto. Qual é a nossa posição nesses dias? Nós vamos fechar os nossos olhos para tudo que está acontecendo lá fora? Vamos dizer que não está acontecendo nada? Não, peraí. Isso não é fé. Ter fé é olharmos para tudo, abrir os nossos olhos, tocar no assunto, mas mesmo assim dizer para o mundo lá fora: eu estou firme na rocha, eu estou firme com Jesus, eu sou espiritual para ter força, para ser firme, para olhar para tudo que está acontecendo, mas mesmo assim permanecer inabalável. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus cuide de você. Seja diferente daqueles 10 espias, mas seja como aqueles 2 que se chamam Josué e Caleb. Amado, enxergue e veja tudo, mas permaneça firme, sabendo que Deus é fiel para cumprir na tua vida e na minha vida todas as suas promessas em nome de Jesus. Quero orar por você, quero orar pela tua casa e pela tua família em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, por cada vida, por cada família, Senhor Deus, que está ouvindo, Senhor, essa palavra. Que o Senhor derrame unção, que o Senhor derrame teu poder sobre a nossa casa, sobre o nosso lar e sobre a nossa família. Deus, não deixa faltar nada, mas em tudo nós possamos, Pai, ter uma visão espiritual, como essa palavra falou ao meu coração e ao coração de quem está ouvindo. Espírito Santo de Deus, que nós possamos nos posicionar com muita sabedoria, possamos ser como Josué e Caleb. Quem sabe estamos olhando e vendo até mais do que o mundo lá fora está vendo. Pessoas lá fora ainda estão cegas, não estão, quem sabe, se cuidando como deviam, porque estão dizendo: não, isso não vai chegar até nós. Mas, Pai, nós como cristãos, mesmo vendo tudo isso, Pai, nós não temos por que nos abalar. Há um Deus que cuida de nós.
ao Senhor que tem nos protegido e tem nos livrado de todo mal. E nós, Senhor Deus, não temos por que duvidar, porque se nós olharmos para toda a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor na nossa vida, temos visto o quão grande tem sido o teu cuidado. Obrigado, Senhor, nós te amamos e te agradecemos, e que a tua paz repouse sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Fortaleça, Pai, aquele que está se sentindo fraco, desanimado, aquele que está desesperado, Senhor. Traz paz e alegria ao seu coração, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Fica na paz de Cristo Jesus. Um grande abraço em nome de Jesus Cristo. Amém? Existe um rio onde tudo é bom e o mar nascente, bem maior que a dor, um oceano.